E aí já nesse segundo momento já começou a se perceber mesmo a necessidade de ampliar a revista, o escopo da revista, e principalmente porque começou uma profissionalização, né? O caminho da, eu acho que a Vara ela é muito interessante porque ela perseguiu esse caminho da profissionalização das revistas de história. Coordenei a revista lá nos primórdios, a pedido do saudoso Ciro Bandeira de Mello, em uma época em que não se usava, não se tinha computador, em que nós fazíamos tudo, inclusive empacotávamos. E nesse período a revista chamava Revista do Departamento de História, tá? Ela não tinha o ISSN. Inclusive nem tinha destaque para editor. O editor entrava lá no conselho editorial, junta vários nomes, tá? Então eu participei nesse momento da década de 80, né? E depois eu retornei mais umas 2 vezes, e nesse meu retorno a revista já não era mais revista do Departamento de História, e sim Várias História com ISSN. O departamento ingressava naquele momento num processo de mudança, né? Ele começava a deixar de ser um departamento exclusivamente voltado para a formação de professores do ensino fundamental e médio de história, para ser também um departamento mais acadêmico, né, de perfil mais acadêmico, e nós já estávamos pensando na criação do mestrado. Não tinha muita pesquisa no departamento de história para refletir numa revista. Então, eu acho que a revista foi também um estímulo ao aparecimento desses trabalhos. Como eu disse, no primeiro momento era meio amador. Por quê? A tendência era atender aquela produção mais local, ou até de colegas de universidades de fora. Mas como o nome diz, era revista do departamento. Porque no começo era muito amador, mas era muito amador. Eu fazia a revisão de todos os artigos. Eu fazia a primeira formatação de todos os artigos, punha nas normas. E o Ciro teve um papel muito importante, e já num segundo momento da revista, com a ajuda da Betânia. A Betânia que foi a pessoa que ajudou o Ciro já nessa passagem da revista do Departamento de História para a Várias História. Na verdade, eu trabalhei muito em conjunto com o Ciro, nosso colega Ciro Flávio Bandeira de Mello. O Ciro, de uma certa forma, ele entendia que a revista devia trabalhar com um público muito mais ampliado, que ela devia efetivamente ser um canal de divulgação das pesquisas, não só do departamento, mas das pesquisas na área de história de todo o Brasil. E aí as mudanças foram, de uma certa forma, drásticas, né? A primeira mudança é que a gente reconhecia que a revista era muito endógena. Ela publicava muitos artigos dos nossos colegas de departamento. E para uma revista conquistar um impacto maior, ela tem que trabalhar com um público mais ampliado. Então a primeira mudança era essa. Essa mudança foi trabalhada junto com os nossos colegas e era muito delicada, porque os nossos colegas viam aquele espaço como um espaço certo de publicação. Então foi um trabalho assim, de convencimento que a mudança seria para melhor. E aí já nesse segundo momento já começou a se perceber mesmo a necessidade de ampliar a revista, o escopo da revista, e principalmente porque começou uma profissionalização, né? O caminho eu acho que a Vara ela é muito interessante porque ela perseguiu esse caminho da profissionalização das revistas de história, né? Então ela foi assim as primeiras revistas de departamento que realmente foi perseguindo o que a AMPU, as reuniões da AMPU, as reuniões de editores, estava sinalizando, né? Tanto que nós somos uma das primeiras que entra no Cielo, né? Junto com a Revista Brasileira de História, porque a gente foi mesmo perseguindo esse caminho. Então, para poder marcar essa mudança, a gente teve que mudar o nome também. A revista chamava Revista do Departamento de História.
foi resultado de um concurso que ocorreu. Todos os alunos podiam se inscrever, na época eu era aluna, e o título que ganhou foi esse título muito pouco criativo no final, né? Eu acho que o colega que ganhou, ele acreditava que não iria ganhar, né? Porque ele colocou um nome muito óbvio. Mas, em função dos nomes que foram apresentados, ela ficou com um nome ainda mais regional. Revista do Departamento de História da UFMG. Então, o primeiro movimento foi mudar o nome, foi entender que a revista devia ter um conselho editorial mais ampliado. Então, a gente buscou os colegas de outras universidades, de outras áreas, para compor o conselho editorial da revista. Todos os artigos seriam submetidos àquele conselho externo. Mudamos o nome. Então, o nome, nós fizemos uma pesquisa. O Ciro teve uma formação de latim e aí ele veio com essa sugestão de vária. E eu tinha uma colega contemporânea que era professora de latim da Faculdade de Letras. E aí eu encomendei a ela uma pesquisa. E ela fez uma longa pesquisa de todas as possibilidades e sentidos do termo vária história. Como é que a gente devia grafar o nome, qual que era o significado. Então a ideia é que a vária história, ela comportaria as várias linhas de pesquisa com potencial dentro do departamento. Não só uma história política, como uma história cultural também à época, e uma ideia de uma história do trabalho e da técnica, que era o que a gente se dividia naquele período. E assim a gente bolou a ideia do vária história. Já como vária história, a tendência era descuidar, aliás, dos internos e ter uma perspectiva mais aberta, inclusive com esses dossiês temáticos. Eu acho que esse número da revista, ele coroou as mudanças que a gente implementou na revista. O programa de pós-graduação trouxe como professores convidados o Christopher Hill e a Brigitte Hill. E eles vieram para dar um curso, cada um deles ia dar um curso aqui no nosso programa de pós-graduação. Esse curso foi gravado. A Brigitte Hill, ela veio muito organizada e já trouxe os textos em inglês do curso que ela daria. O Christopher Hill não. Ele tinha notas assim soltas do curso e falava um pouco livremente das temáticas que ele ia abordar aqui. Então, quando a gente, logo que terminou o curso, a gente se deparou com um material riquíssimo, inédito, nada disso havia sido publicado anteriormente, e aí nos envolvemos nessa empreitada de tradução e publicação do material. Então, foi uma experiência riquíssima, né? Nós contratamos um tradutor, um conjunto de tradutores para fazer a primeira tradução, e eu, Ciro e o colega Douglas Polilib trabalhávamos na revisão dos textos, porque muitos dos trechos, especialmente do Christopher Hill, não eram possíveis, não eram fáceis de entendimento. Então a gente teve que se debruçar, na época eram fitas cassetes, naquele material durante horas. Eu lembro que a gente passava horas e horas. Então foi um trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, para a gente poder chegar nessa versão final. E a gente deixou de ser uma revista de tratar só de Minas, né? Ela no começo era uma revista que tratava muito basicamente de Minas Gerais, claro, né? Eram os pesquisadores de Minas Gerais, muito colônia, né? Que era o tema mais premente, né? Que a maioria se dedicava em Minas. E com o tempo isso foi mudando para abrir para o Brasil, e hoje a gente tem uma revista, eu acho assim, que a gente já merece estar em todas as bases, né? Porque realmente assim, a revista deu um salto enorme. Quando eu peguei a revista estava paralisada. Tinha 3 anos que não se publicava, porque era caro, não tinha edital. Eu devo dizer isso também. Eu que cavei o primeiro edital de revista na FAPEMIG. Porque não existia, só tinha edital de revista no CNPq, e a gente conseguia, às vezes, um dinheirinho, às vezes não, porque a revista ainda, isso que eu estou falando, a revista primeiro estava parada há 3 anos, não se publicava. Eu resolvi publicar todos os números, para que a revista não ficasse com um buraco no meio dela. Então, em 3 anos, eu publiquei, acho que 6, em vez de publicar 6 números, eu publiquei quase 10 números, para poder, criei a coisa dos dossiês, né, para dar uma
captar artigos bons, né? Não ficar dependendo exatamente para alavancar a revista, as pessoas verem que tinha gente boa publicando na revista. Então foi um caminho difícil mesmo, né? Entrar no Cielo, começar a ter os indexadores, depois se adaptar eu já peguei todas essas transições, porque eu entrei com a revista no Cielo, já começou essa coisa de plataforma digital, então colocar a revista, criar um site, colocar os números atrasados lá. Então foi uma trabalheira mesmo. Então, realmente, internacionalizar é trazer um conselho editorial internacionalizado, mas e um conselho editorial, não, desculpe, um conselho consultivo, mas que realmente esse conselho participe da revista. E esse foi a transição assim que eu acho que a Regina conseguiu, né? Que as pessoas realmente, na última vez que a Regina já de editora e eu de subeditora, a gente conseguiu mesmo montar um conselho editorial bastante internacionalizado e com as pessoas conscientes que era uma revista onde o conselho consultivo teria que efetivamente contribuir com a revista, dar pareceres, atrair artigos, e a outra é a atração de artigos. Não, e é isso que eu te falei, no primeiro momento o que a gente conseguia atrair eram os brasilianistas, ou seja, a pessoa era um grande pesquisador, mas ele trabalhava com o Brasil e tinha interesse do artigo dele sair aqui numa revista brasileira, né? Mas a nossa ideia era uma revista em que o autor vem porque é um bom veículo para veicular o seu artigo, e não apenas porque é uma revista de brasilianistas. E quando eu deixei a revista e passei para a Regina, né, a revista já estava assim, num caminho mesmo bastante internacionalizado, e a Regina acabou Regina tem uma visão muito avançada de revista, né? Então ela acabou de formatar essa revista para realmente ser uma revista competitiva internacionalmente. Eu fui editora da revista Várias Histórias, eu tive a honra de ser editora da revista Várias Histórias entre junho de 2014 a dezembro de 2017. E participei um pouco da confecção junto à professora Ana Paula do número de 2018, mas como ajudante da professora Ana Paula. E algumas coisas eu acho que são contribuições desse período. Cada editor deu várias contribuições, todos nós editores carregamos pianos para levar a Várias Histórias em frente, mas eu vou rapidamente falar das questões de profissionalização. Bom, atender às exigências do Cielo, que não são meras exigências, mas o Cielo nos ensina muito como atingir patamares de qualidade e de internacionalização, como, por exemplo, a conversão dos artigos para XML, a entrada, a gente tinha um Open Journal System de submissão de artigos, nós mudamos para o Scholar One, fomos eu e a professora Anne fazer o curso para lidar com o Scholar One em São Paulo. Fundei um código ético, um código de autoria para os autores, que é algo muito importante. Mudamos o projeto gráfico da revista, que com ela impressa era muito mais manuseável, e ela mesma agora, que é apenas online, ela tem maior legibilidade com esse projeto gráfico que nós fizemos com o Rafael Chimicati. Indexações foram aumentadas, as antigas foram mantidas, como, por exemplo, do Ágil, Latindex e algumas outras. O EBCOHOST, que tinha sido implantado, iniciado o processo de inclusão durante a gestão da professora Gina Furtado, foi implementado, e nós tivemos, então, o Historical Abstracts with Full Text e a fonte acadêmica, que são os dois do EBCOHOST. Redalic, indexamos a Várias Histórias no Redalic, principalmente no Scopus. Também a pontualidade que adotamos como padrão desde então e que a Várias Histórias tem seguido, os processos editoriais cada vez mais rigorosos, cada vez mais profissionais, incluindo aí todos os artigos que são publicados nos dossiês, autores convidados,
tem processo editorial duplo cego, a disponibilização anual da lista de pareceristas no site da revista, uma difusão pública de quem foram os revisores naquele ano, a instauração de um novo site completamente reformulado num domínio que nós pagamos sempre com muito esforço, né? É um domínio próprio. Então a revista nunca sai do ar, a revista nunca se nega aos autores e leitores que querem consultá-la. Então, nesse novo site, nós disponibilizamos, o site é bilíngue, né? Eu mesmo fiz as traduções para o inglês, ele português e inglês, com todas as instruções, todos os caminhos da revista, os números antigos. Eu fiz uma parceria com o Arquivo Público Mineiro, o diretor era o professor Yuri Mesquita, e todos os artigos, números que foram publicados antes do que constava no Cielo disponível, foram todos digitalizados, com aquele recurso do PDF que você faz a busca por palavra-chave em cada artigo, em cada revista. Então, foi realmente importante. E outra coisa que eu julgo importante na profissionalização foram os editoriais que eu escrevi. Eu escrevi editoriais sobre a história da revista, eu escrevi editorial sobre a questão, refletindo, né, sobre julgamento por pares, sobre o problema esses artigos que são publicados em pedaços, né, sem originalidade, como isso causa uma deformidade dos periódicos, se os periódicos não se precavem contra isso, sobre internacionalização, e os seus dramas, sobre o que é um abstrato, o que é a importância dos resumos, os abstratos das palavras-chave, dos títulos, a importância de fazer, não apenas publicar os artigos, mas que eles circulem, né? Os impasses de acabar com a versão impressa, né? E o que um autor deve se preocupar ao apresentar um artigo para uma revista. Então eu acho que os meus editoriais que eu fiz questão de escrever, eles também foram uma reflexão de amadurecimento do papel do periódico, do papel da Varistória. Então, assim, a gente vê hoje os norte-americanos, os próprios europeus, eles precisam publicar em revista de alto impacto. Então a gente está sempre disputando com outras revistas, né? Agora, tem essa vantagem, a internet permite que uma revista de alto impacto possa estar no Brasil, né? Porque não precisa mais dessa circulação do papel, né? Então, por um lado, a concorrência ficou maior, mas, por outro lado, eu acho que principalmente para os países periféricos, né, como nós, permite, hoje a gente pode ter uma revista de alto nível em ciências humanas, e nós temos, né? Eu acho que a Varistória eu considero, não é porque Apple of My Eyes, não, mas eu considero a melhor revista do Brasil.